9 às 10 a gente vai estar aqui no grupo de estudo de Lei Geral de Proteção de Dados e a gente tem uma pauta que é dar sequência na condição de práticas de implantação que parece que veio da reunião passada, que eu não estava presente, né? O Dante mais o Orozimbo coordenaram aí, e aí segue a fila. Essa questão, eu sempre gosto muito de falar de conteúdo, né? E de argumentação. Penso que quando a gente está falando de práticas, a gente tem que também estar falando de software, né? Na discussão, na semana passada, a gente falou de algum aplicativo, ou só falou de treinamentos e falou de técnicas aplicadas? Bom, Pedro, a gente não falou especificamente sobre software de adequação, não. É o que a gente falou que dependendo do porte da empresa, é bom que tenha um software de apoio para ajudar o processo de adequação, né? Essa condição do software de adequação, eu acho que ele dá uma ordem. Por mais que as pessoas estejam tecnicamente bem ligadas, né, e administrando os passo a passo, um aplicativo bem constituído, ele vai dar um norte do que tem que ser feito e vai dar os alertas do que falta fazer. Então, é uma boa prática. Agora, quando a gente está falando da implantação, eu acho que uma das coisas que a gente precisa estar mais conectado, mais ligado, é a questão do usuário, de como que a gente consegue colocar todos os usuários numa cultura de segurança. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente já discutiu isso aqui, e nem sempre está na informática a vulnerabilidade. Às vezes a vulnerabilidade está na lata de lixo. Que a gente trata mal os dados que a gente processa. Por exemplo, a gente imprime coisas que não deveriam ser impressas, a impressora é compartilhada, e aí a gente não sabe o que as pessoas estão lá vendo lá na impressora, porque às vezes a impressora está no centro do escritório, é um escritório com 10 pessoas trabalhando, e aí você imprimiu olerite de funcionários. Quer dizer, você tem que começar a tratar os dados com a segurança que eles exigem, né? E aí, penso que talvez essa parte seja uma parte muito importante, muito relevante. Falar da parte de treinamento, principalmente transformar as pessoas em pessoas que estejam preocupadas, não só com os dados pessoais, mas com os dados corporativos que elas lidam, né? Porque no dia a dia da empresa existe projeto, existe orçamento, existe concorrência, existe questões estratégicas da empresa, e isso tudo tem que ser tratado no treinamento para evitar que as pessoas compartilhem dados desnecessariamente ou fiquem se vangloriando de alguma coisa numa roda de amigo e expondo a empresa ou determinados colegas às condições que não deveriam fazer, né? Então, essa questão da privacidade, eu acho que tem que ser um tema fortíssimo na implantação para que as pessoas aprendam o que significa essa palavra e como que elas vão tratar isso de forma regular, né? Ô Pedro, o que você colocou é totalmente relevante e tange nas questões de mitigação de risco. Essa questão da impressora, por exemplo, é uma questão organizacional. Então, tem uma medida que tem que ser feita, uma medida organizacional para mitigar esse risco aí, entendeu? Só que, antes de tudo, como é que a gente tem feito, eu e o João? A gente faz realmente é um mini curso de 8 horas com a empresa inteira. Então, às vezes, é necessário fazer 4, 5 vezes essa reunião, onde a maior parte da empresa vai estar lá e vão se revezando, os grupos vão se revezando para fazer um entendimento do que é a segurança da informação, o que é LGPD, quais que são os passos, o que vai acontecer, para deixar a empresa preparada para receber os procedimentos que serão feitos
ao longo do tempo dessa empresa que contratou o serviço de adequação. Pessoal, se me permite a minha abordagem aqui, eu vou colocar o seguinte: antes que a gente entra em algumas especificidades do projeto, e toda adequação LGPD, ela é um projeto, tá? E é um projeto grande, é um projeto hoje extremamente relevante para as empresas. E vem indo de uma visão macro para uma visão micro. Depois a gente pode entrar nessas especificidades. Eu separo esse projeto todo em 4 etapas: preparação, análise, execução e monitoramento. Tá? O que eu coloco por exemplo, de preparação? Tá? Uma empresa média para uma empresa grande, lembrando que é uma empresa pequena, né, aquela que já foi da resolução de janeiro da NPD, ela tem algumas características de execução bem próprias. Tá? Então, vamos falar aqui, por exemplo, de média empresa. Tá? Uma das primeiras coisas que eu vejo necessário é fazer a nomeação do responsável pela proteção de dados. Tá? Esse responsável, apropriadamente, vai ser o encarregado de dados. Lá na frente, ele pode não ter esse perfil, né, que a empresa disse que tinha, ou durante o processo você viu que a pessoa não está preparada e ele ser mudado, que ser uma outra pessoa. Mas uma das primeiras coisas é aquele cara que vai fazer a interface entre a empresa que está fazendo a adequação e os gestores e os colaboradores. Né? Então, acho que a primeira coisa é fazer a nomeação desse responsável pela proteção de dados, tá? Dentro da fase de preparação, item 1. Eu colocaria como item 2 um pequeno item, que seria conhecimento, as pessoas que vão estar, num primeiro instante, trabalhando com o LGPD, daquela forma que eu sempre falo, que é colaborativo, né? Essas pessoas têm uma boa compreensão das principais proteções e definições de dados. Ou seja, você precisa pegar todo mundo e colocar na mesma página. Eu colocaria um outro item dentro dessa fase, que é implementar um treinamento robusto da equipe. Aí a gente passaria para a área de análise, que é conhecer as atividades de risco. Lembra que alguns webinários atrás, eu comentei que antes de você, opinião minha, antes de você começar efetivamente o projeto de LGPD, você fazer aquele pré-relatório de risco, né? Você conhecer a fundação da onde você vai trabalhar, ou seja, como é que está a segurança da informação, tudo isso pré. Né? E você trabalhar com as fases de treinamento que a empresa vai receber. Depois disso, dessa fase de colocar todo mundo numa mesma página, seria a classificação de todos os dados. Porque é o tipo da coisa, nós vamos trabalhar os dados, vamos trabalhar o fluxo de dados, então a gente, acho que até para garantir a CID, né, a confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados, uma organização geral, né, a gente precisa fazer. E para isso tem que fazer um inventário dos dados. Aonde que está, como é que a gente vai trabalhar. Por quê? Pela prática, a gente vê isso. No momento que você está fazendo, vamos trabalhar o setor de RH. Você chega no setor de RH, está a maior bagunça. Ninguém sabe aonde está o quê. Então, vamos classificar antes. Vamos arrumar o mínimo para você começar a colocar esses dados em ordem. Né? E um outro item, né,
você começar a fazer, a gerar uma avaliação de impacto na privacidade. O que é isso? Eu colocaria como fazer uma avaliação daquilo que está sendo conduzido, daquilo que está sendo criado junto à empresa. Se a empresa, naquele momento, ela está criando um software proprietário, por exemplo, um aplicativo, já colocar a partir daí o privacy by design, para não ter que voltar, esperar terminar e fazer tudo depois, aí você faz via default. Então, tem uma série de itens, tá, que a gente pode até discorrer depois, são muitos itens isso aí, para a gente falar como que essa avaliação de impacto da privacidade ela vai ser criada. Depois a gente entra no campo da operação. Acabou a preparação, acabou a análise, vamos começar. Aí é o processo de fazer, documentar, fazer cumprir as políticas de privacidade, termos de uso, todos os procedimentos que a gente conhece, o jurídico fazer os contratos, os processos de privacidade, pegar aquele pré-RIP, aquele relatório de risco, né, e implementar ele agora que é a hora, né? Porque você viu um pré dele e agora, como o relatório de impacto é um relatório necessário, né? Ele tem que ser de oficial, a gente vai fazer agora, né? Depois disso, a gente atualizar, ter aquela conversa séria com os gestores a respeito da infraestrutura de segurança. Por quê? De repente, naquele pré que você viu lá sobre a infraestrutura de segurança, você percebeu que você está trabalhando numa fundação vulnerável, frágil. Então, como é que vamos tratar isso aí? Quais as políticas especiais que vamos ter para a infraestrutura de segurança? Né? Terminando toda essa fase, aí entregou, fez lá a entrega dos documentos, aí foi uma quarta fase para mim, que é o monitoramento. Aí, novamente, treinar funcionários na LGPD, né? Fazer aquele treinamento final, que a gente sempre fala aqui, né? Aí tipo da coisa, que os funcionários entender as responsabilidades de proteção e segurança de dados. Tudo que foi feito, como é que isso vai ser gerado? Como é que isso vai ser cumprido? Né? Para que aquela coisa de porquê. Lembra que você fala, por que nós fizemos isso? O porquê ele deve ser questionado e respondido ao longo de todo o processo. Prozinho. Só deixa eu terminar um pouquinho aqui, Pedro, por favor. Um outro item, testar os procedimentos de resposta à violação de dados. Né? Evitar que caia nos golpes de engenharia social, os phishing da vida, etc. Né? E uma última fase, monitorar e auditar a conformidade com o LGPD. Tá? Isso aí é a realização de auditorias regulares, fazer suas transferências de dados, como é que isso está acontecendo, enfim, de uma visão macro, tá? Depois a gente pode até, de repente, algum item, entrar em alguns detalhes, mas, para mim, são essas 4 fases essenciais. Orozinho, eu vou dar a voz para o Dante, para o Márcio Zilli aqui, que, na realidade, o Márcio Zilli pediu primeiro. Mas na hora que você falou essa questão aí, dos problemas das vulnerabilidades, talvez fosse um negócio legal também ter uma parte documentada de cases recorrentes dentro da empresa. Que, por exemplo, assim, alguma vulnerabilidade que aconteceu com o currículo, alguma vulnerabilidade que aconteceu com o reuso de impressão, alguma vulnerabilidade que aconteceu achando documento no lixo. E aí isso tudo cria impactos que as pessoas vão ver o seguinte, vou contar os casos e aí vão gerando alertas
para que aquela recorrência vá diminuindo, mesmo que exista troca, né, de pessoas na equipe, porque aí vai criando valor, né? Só para ponderar. Aí, Pedro, eu colocaria esse estudo de case que a gente já discutiu algum tempo atrás, algumas lives atrás, né? No item de treinamento. Tá? Uma parte do treinamento, estudo de cases. Eu acho que isso é fundamental, tanto no início como no final. Ou, de repente, quando você está fazendo, por exemplo, adequação, você está trabalhando o setor de vendas ou de marketing, por exemplo, você naquele instante, né? Porque eu falei que o treinamento, você tem o início do treinamento, paralelo a todo o processo, você continua com o treinamento, né? Porque cada setor, cada departamento tem as suas características, e isso deve ser relevado em termos de treinamento, né? E você for pontualmente, você for aplicando, você for mostrando, né, como é que funciona, o que aconteceu, né? Até para dar mais respaldo, você dá mais relevância a todo aquele processo, né? Através de cases que aconteceram em alguma empresa. E no final você apresentar também um case, alguma coisa assim. Eu vejo que é por aí. Perfeito. O Márcio Zilli, é com você. Bom dia. Bom dia. Desculpe, mas meus cachorros estão alvoroçados aqui. Vamos lá. Eu acredito e confirmo tudo que o Orozio falou. É válido, cada um tem a sua metodologia de trabalho, né? A minha é um pouco diferente, e a depender do cliente também, né? Tem clientes que querem um aprofundamento de mapeamento de processos, outros querem focados na questão da privacidade e dados pessoais, outros ainda querem algumas visões um pouco diferenciadas, então a gente tem que adaptar a nossa metodologia de acordo. Porém, eu tenho uma base que também a depender do cliente. Se for um cliente pequeno, fica difícil, mas se for um cliente que permite uma equipe multidisciplinar e a gente coloca durante o projeto, a gente coloca essa parte de convencimento, né, vamos dizer assim, de toda a estrutura de colaboradores, diretores, gerentes, sobre a importância da privacidade. Depois, em paralelo, a gente teria uma equipe de cibersegurança junto com uma equipe de mapeamento de dados separadamente e processos para tocar o projeto, para andar mais rápido também e para que ambas as questões depois se encontrem mais à frente para partir para as formulações ideais para aquela empresa, né? Onde o jurídico vai estar incorporando. Então, é uma metodologia que, para mim, funcionou em alguns casos. Eu acho extremamente válida e ágil. E como eu disse, cada um tem a sua metodologia, e eu quis lançar a minha visão para que vocês também pudessem pensar agora ou futuramente nessa hipótese. E acho também muito interessante a gente procurar abordar, cada um tem a sua experiência, lógico, pode enriquecer muito o assunto. Eu já vou finalizar minha fala para deixar os demais, para não ficar eu falando, né? A questão de armadilhas. Quais as principais armadilhas que a gente enfrenta durante o projeto? Que são muitas, né? Desde o próprio decisor que faz corpo mole, até alguns gestores que não acreditam que a lei vá pegar.
Então, a gente poderia também aprofundar isso, que eu acho que é válido, tá? E, como eu disse, eu concordo plenamente com o Orozimbo, que várias etapas que ele falou são extremamente valiosas. E aí, com isso, eu encerro minha participação por enquanto. Dante, sua vez. Senhores, eu concordo com grande parte do que o Orozimbo disse, e aí eu peço licença ao próprio Orozimbo para poder discordar em algumas coisas, que é a questão do treinamento inicial. Eu acho que a empresa ela tem que ser nivelada de início, no primeiro momento. Então, tem que fazer uma reunião, um curso para todos da empresa, desde a dona Cotinha do café aos gestores. Não tem essa do cara escapar. Pode ser em horários diferentes, mas vai ter que passar por aquele treinamento, porque eles precisam ter o conhecimento do que é a LGPD, por que ela apareceu, por que a gente tem que fazer isso se isso nunca aconteceu na vida da gente, e entender quais foram os motivos que levaram o mundo a reagir dessa forma. Segundo, o envolvimento da autogestão, se não houver, para o projeto. Para o projeto que você vai perder dinheiro, tempo, ainda pode queimar o seu filme. E um dos passos que o Orozimbo falou, e eu acho muito importante, independente do tamanho da empresa, é criar um comitê da privacidade. Esse comitê ele tem que estar coeso, ele tem que estar entendendo qual que é a função deles. Por quê? Na hora de fazer o mapeamento, Orozimbo, o mapeamento ele precisa desse comitê. Porque o mapeamento em si, por exemplo, ele vai precisar estabelecer uma base legal. Ok, jurídico está nessa. E vai precisar estabelecer ali também a segurança daqueles dados. Qual que é o nível de risco que aquela atividade que está sendo mapeada oferece para o todo? Então, um cara de TI ele vai conseguir falar, olha, a gente está guardando isso no servidor, mas ele é muito antigo, então a gente tem o risco dele parar e a gente não tem uma contingência. Temos backup, mas não temos contingência, então a gente tem que pensar na continuidade de negócio. E isso existe um cálculo na ISO 27001 que você estabelece aquele risco. É de lá que sai o risco, entendeu? A gente não tira da cabeça, né? Vocês bem sabem. Aquele risco tem uma propriedade nele. E isso está aí nas ISOs. Para que nós, as pessoas que estejam fazendo a conformidade, apliquem esses riscos para depois, no mapa de risco, isso apareça. E aí sim, o mapa de risco, o decisor vai falar, não, olha, a multa é quanto? É 50 milhões? Poxa, o que você está me cobrando aqui para mudar a minha TI vai ficar em 740 milhões. Eu prefiro correr o risco. É mais barato para mim. Ele pode aceitar o risco. E isso tem que estar descrito em toda a documentação que o gestor aceitou o risco, né? E aí é um problema dele. Se ele acha 50 milhões baratinho, legal. E é por ato, né? Por infração. Então, ele tem que estar sabendo o que está fazendo. Mas ele pode falar assim, eu não vou mexer nisso. Naquele item específico. Ele pode resolver outros e um item específico não resolver. Então, a coisa toda, ela não é tão rápida, ela precisa da colaboração de toda a corporação, toda, tá? Independente do cargo que as pessoas ocupem, porque desde da moça da limpeza, do café, do gerente, dos outros colaboradores e da alta gestão, você não está falando a mesma linguagem, porque senão não anda esse projeto, tá? E aí eu termino fazendo as minhas palavras do Orozimbo e do Zilli, que falaram muito bem aí sobre os processos que têm que ser levados, tá? Bom, Só fazendo um adendo, Dante, o que você falou de fundamental, a parte de treinamento, é uma das primeiras itens que eu coloquei, e de repente, naquela parte de preparação, é a principal. Sim, eu esqueci de falar um negócio. O DPO, a nomeação do DPO. Eu não nomeio o DPO no início. É só depois dos treinamentos que um cara que vai assumir esse cargo entenda a função dele. Tá? Porque senão eu vou ter gasto com treinamento, perda de tempo, as reuniões que foram executadas com aquele cara que não sabia nada e não quer assumir,
mesmo porque vai ter mudança de cargo para ele, né? Ele não pode pegar um Zé Cotinha e botar ele lá e não mudar o cargo dele no RH, ele tem que ter mudança de cargo. Sim, sim. Porque senão vai ter dupla função e vai ter um problema trabalhista, um passivo trabalhista futuro para ele. Porque, normalmente, Dante, o que acontece? Você começa um projeto numa empresa, nem sempre o CEO da empresa, o gestor principal, até por acesso, por agenda dele, você não tem como tratar em alguns momentos, do que está acontecendo, relatório que vai, relatório que vem, informação que vai, relatório que vem. Então, você precisa de alguém de focal point, aquela pessoa que vai fazer a ponte entre a gestão e o grupo de LGPD. Por isso que eu falei lá no início. Vai ser o DPO? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas acho interessante você criar essa pessoa que vai fazer a interface. Porque você pode mandar questionário, você pode, antes daquela fase de preparação, de treinamento, por exemplo, você vai fazer um treinamento, que estrutura que a empresa tem? De repente, faltou alguns detalhes de treinamento. Você vai perguntar para o CEO da empresa como é que você vai fazer o treinamento? Não, você vai perguntar para alguém lá dentro da empresa que faz essa interface, né? Então, eu não colocaria nessa pessoa com esse cargo de DPO, ou encarregado de dados, mas é o focal point dentro da empresa para fazer essa ponte entre a empresa e a empresa e o grupo de adequação. Tá? O João, está na sua vez de falar. Beijo. Eu vou ser rapidinho. É só para complementar uma situação dentro do que o Orosivo falou, o Dante falou, e o Zílio falou também, e concordando com ambos, que no final da conta, até as discordâncias acabaram sendo concordância, essa questão do cenário que a gente encontra, né? Em cada momento, cada empresa, a gente encontra um cenário diferente. Para a próxima semana, eu e Dante vamos começar um projeto desse, numa clínica veterinária, né? E eu já fiz a primeira reunião para fechar o negócio, né? À distância, Dante não podia participar. E o cenário que nós encontramos foi exatamente assim, nessa questão de nomear pessoas, os gestores da clínica, que inclusive vai virar um hospital veterinário, querem ficar à frente de tudo, porque eles querem acompanhar e tocar o projeto junto, tá? O que é muito bacana. Porém, o cenário que eu encontrei no primeiro contato, né, junto com até o jurídico que me acompanhou, é que eles não têm ideia de nada sobre a LGPD. Hoje eles perdem eles não têm continuidade de negócio se acontecer qualquer problema. Tem prontuário que fica em cima da mesa, os computadores, todo mundo usa a mesma senha. Então, assim, eles não sabiam. Quando eu comecei a explicar essas coisas todas, igual a questão de risco, aí que eles começaram, nossa senhora, a gente já trabalha assim há tanto tempo. Então, eles ficaram surpresos da vulnerabilidade. Eles tratam aquilo com tanta naturalidade. Quando nós começamos a falar, né, eles falam assim, mas nunca nos atentamos no tamanho da vulnerabilidade que a gente tem. Isso, assim, coisas, né, grosseiras do dia a dia. Não estamos falando em detalhes minuciosos de uma segurança. Então, assim, é um cenário que eles ficaram abismados de saber que eles têm, que está no dia a dia deles, eles nunca nem sequer prestaram atenção nisso, né? Então, realmente, para cada mas e uma das coisas que nós vamos fazer lá, e foi dito aí, que exatamente, primeiro, vai ser um treinamento para tentar nivelar. Se os gestores estão assim, você imagina todos os funcionários dessa veterinária, né? Então, por um primeiro caminho que nós vamos ter que começar realmente esse nivelamento de pessoas. Então, é só mesmo para encerrar e fazer esse adendo aí de como os cenários são complexos cada vez que chega numa empresa. É aquilo que eu falei, João, você
ter essa visualização macro, né? Saber o que as pessoas realmente pensam, o que elas conhecem, o que a alta direção ela conhece, e, de repente, num determinado momento, colocar todo mundo na mesma página. É isso. Isso aí. Essa condição, acho que é uma das mais importantes que você colocou aí, Erosivo, que é colocar todo mundo na mesma página. E, às vezes, a gente tem que entender isso literalmente, como é que vai ser feito. Porque o Dante colocou que todo mundo tem que estar participando, principalmente tem que estar aceitando que existe privacidade, que essas regras precisam ser colocadas. Então, se a diretoria não fizer, está tudo certo. Eu acho que o Dante está perfeito. Se a diretoria falar o seguinte, olha, eu não estou acreditando tanto, é preferível nem começar, porque não vai dar continuidade, porque é uma formalidade esse processo que a gente está trabalhando. E uma vez que a gente inicia o protocolo, a gente tem que fazer uma forma, como se fosse uma cartilha, que todo mundo tem que estar respirando ela com regularidade. Porque eu lembro uma vez num treinamento de RH, que de vez em quando você tem que falar com as pessoas que elas têm que cortar o cabelo, que elas têm que fazer a barba, que elas não podem ir com a roupa qualquer para trabalhar, que elas não estão na intimidade da casa delas. E, às vezes, isso parece tão óbvio que o óbvio precisa de ser lembrado, porque, às vezes, ele é esquecido. Então, nessa hora, tanto faz a parte, o treinamento, as regras, isso tudo tem que estar o tempo todo sendo colocado da mesma forma que fazer a barba, escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo. Tem que estar sempre sendo alertado para as pessoas que, às vezes, até por desleixo, o cara está indo trabalhar como se ele estivesse indo tomar um café na cozinha dele. Então, são detalhes que a gente tem que ir aprendendo, porque fazem diferença na implantação e no protocolo. Às vezes a gente trata isso assim, de forma meio informal, mas isso tem que estar dentro do processo de adequação muito claro para quem está trabalhando, né? Se me permitem uma colocação, eu queria fazer uma abordagem em relação ao que o Pedro falou inicialmente, perguntando e comentando a respeito do que nós discutimos na última reunião e tocando no assunto também de se nós tínhamos discutido alguma coisa em relação a software, etc. e tal. A minha colocação diz respeito ao seguinte: não é segredo para muitos de vocês que eu não atuo diretamente com o LGPD, né, na composição do compliance, eu trabalho mais com software, com ferramenta de proteção para prevenção de invasões, mas eu tenho uma conduta que talvez norteie o nosso pensamento aqui. Eu, quando faço a apresentação daquilo que eu trabalho, daquilo que eu vendo, na realidade, eu vou confessar para vocês, e não tenho o menor pudor de dizer isso. Eu não vendo produto, eu vendo conceitos. Eu não me preocupo em vender o produto. Primeiro, eu agrego valores para depois falar do meu produto. Então, na última reunião, nós estávamos discutindo que não existe uma bala de prata, mas deve existir uma sequência lógica de atuação dentro da empresa. Aí eu lembro do professor Ulisses dizendo o seguinte: antes de começar qualquer processo, a gente tem que avaliar a maturidade da empresa, em que estágio a empresa se encontra. Esse é o primeiro aspecto. E eu estou aproveitando tudo aquilo que o Orozimbo falou também, e está coberto de razão. Não se começa a fazer uma coisa sem fazer uma análise e um planejamento. Senão você vai gastar recursos. Então, veja, nós não vamos discutir aqui, e já falamos isso aqui em reunião, que assim, a gente já vê na prática que muitas empresas adquirem ferramentas e depois percebem que, de acordo com as suas necessidades e com as suas análises, a ferramenta não atende à necessidade. Ou seja, nós já conversamos isso, rasgou-se dinheiro. Então, eu procuro, eu não sou de origem, eu não sou de tecnologia, mas eu tenho a obrigação de estar aqui com os senhores, para falar com os senhores, eu tenho a obrigação de ter estudado bastante, com mais atenção ainda, para desenvolver o assunto de tecnologia.
Então, eu vou muito pelo bom senso também. Me parece o seguinte: hoje, o maior problema que nós enfrentamos, e todas as empresas enfrentam, independente do conceito lá de origem, da privacidade, do tratamento de dados e tal, é a invasão cibernética. É isso que causa toda essa polêmica, que causa os prejuízos, etc. e tal. Então, eu vou me focar nesse ponto da invasão. Para quem não sabe, eu comento agora, recentemente foi emitido o novo relatório, o Data Breach Investigation Report da Verizon, que traz as estatísticas de invasões. É um relatório muito completo, muito respeitado no mundo todo, e eu me valho por informações desse relatório. E o relatório de 2022 novamente traz que dos 100% das invasões, 82%, e veja, isso está no relatório, 82% destas invasões se dão por falhas humanas ligadas a credenciais. Os outros Aumentou. 18%, não entendi? Aumentou. Falava assim em 80%, e esse relatório, esses dados não mudam desde 2017. Então, veja, vamos agir com bom senso. Se a grande quantidade de invasões está ligada a falhas humanas, não quer dizer que não tenha outras falhas, outras vulnerabilidades, mas essas outras vulnerabilidades, elas estão contemporizadas em 18%. Quais são essas outras? É todo aquele cuidado com hardware, com software, com firewall. Nós já discutimos várias vezes aqui o firewall pirata, o software pirata, etc. Se eu proteger isso, eu estou protegendo 18%, eu estou protegendo não, estou mitigando a possibilidade de uma invasão em 18%. E qual é o maior volume? O volume está na falha humana. Então, vou voltar ao que o Dante falou, treinamento é importante? Claro que é muito importante. É essencial o treinamento, porque eu tenho que combater, em primeiro lugar, o que é melhor para mim como empresa? Combater 18% ou 82% de mitigação para riscos de invasões? Os 80%, por sensatez, eu começaria pelos 82%, depois eu cubro os 18%. Ou posso fazer ambos em conjunto, mas muito atento a invasões. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Nesse processo de amadurecimento que o Ulisses muito bem coloca, eu tenho que avaliar a sua pergunta. Eu estou montando um trabalho, inclusive, de sequência de atuação para mitigação de invasões. A primeira pergunta que eu faço, ou a primeira coisa que eu faria, se eu fosse dono da empresa, de uma grande empresa, a primeira coisa que eu avaliaria isso é fruto de discussões, tá? De várias palestras. Dizer o seguinte: qual é o meu tempo qual é a minha resiliência? Qual é o tempo que eu consigo ficar sem todos os meus sistemas funcionando? O que isso vai me trazer de prejuízo? Quanto que isso vai custar para a minha empresa? Então, é a primeira pergunta que um empresário deve se perguntar. Eu não sei o que é a minha vulnerabilidade, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso saber como é que isso impacta na minha empresa. Se isso acontecer, eu fecho a minha empresa. Porra, é gravíssimo. Se isso acontecer, eu vou perder, como a Renner, lojas Renner, isso foi publicado. As lojas Renner, do período que ela ficou parada, não estou falando de multa, eu não estou falando de LGPD, eu estou falando de prejuízo do negócio da Renner. A Renner perdeu 942 milhões pelo período que ela ficou parada, sem negociar os seus produtos. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, que eu vou tentar saber na empresa, é qual o nível de maturidade que ela tem, como é que isso impacta, qual é o impacto de uma invasão para ela. A segunda coisa é saber da empresa como é que fica a imagem dela perante o mercado e perante os seus clientes. Como é que eu vejo? Eu tenho que me importar com isso? É lógico, eu estou trabalhando num segmento, todo mundo trabalha comercial, toda empresa que é constituída, ela tem um caráter comercial, senão ela não sobrevive. Então eu tenho que saber quais são os impactos. Para frente agora, eu tenho exemplos de que, já falei isso para vocês aqui também em reuniões, eu tenho exemplos de que empresas, no meio do processo de compliance, ou seja, está se fazendo as pesquisas, setor por setor, levantando dados, fazendo análise, etc. e tal, nesse inteirinho a empresa é invadida. Por quê? Porque alguém lá na ponta
cometeu alguma falha e essa falha permitiu uma invasão. Compliance não breca a invasão. O que breca a invasão, viu, Pedro? E aí você tem razão, o que breca a invasão, eu não descobri o Brasil, o que breca a invasão são ferramentas. As ferramentas de proteção é que brecam invasões. A compliance adequa a empresa às necessidades da lei, para fazer valer responsabilidades, para imputar responsabilidades a quem de direito. Mas quem breca esse processo todo é um processo tecnológico. Então, veja, para concluir apenas o que eu estava dizendo, é que me parece, como eu tenho que estudar isso de uma forma, inclusive levando em consideração aspectos que às vezes são tão pequenos, que passam desapercebidos. É uma sequência lógica do que eu tenho que fazer. Então, primeiro eu tenho que analisar os meus riscos. Segundo, eu tenho que estabelecer o que eu preciso fazer em primeiro plano, ou seja, estancar a invasão, e aí sim, partir para um processo e estar de comum acordo com tudo aquilo que você falou, Orozimbo. É o processo de avaliação inicial, estudo, planejamento, depois execução e depois monitoramento. Eu não sei se faltou alguma coisa eu dizer aqui, mas eu acho que esse processo tem que ser um processo lógico. Tudo que nós discutimos aqui são coisas extremamente importantes, mas fazem parte de um quebra-cabeça que tem que ser ordenado. Existe uma ordem, existe uma... É lógico que essa ordem pode mudar alguns aspectos de uma empresa para outra, mas eu acho que, por sensatez, e eu posso estar enganado, e deixo para vocês discutirem, por sensatez, eu imagino que a sequência deva ser essa. Não sei se me fiz claro, mas é o que eu penso em termos de cibersegurança. O Morelli, eu levantei a mão, tá? Dessa vez, tá, Osílio? Aí depois eu coloco você. Na hora que você colocou aí da questão do software pirata, essa é uma questão que a gente trabalha muito, embora eu não tenha uma experiência de implantação de lei geral de proteção de dados, mas nessa parte de TI, a gente já faz muito disso. Sim. E até então, a questão de licenciamento, ela era muito trabalhada pelos próprios fabricantes. E agora a lei geral de proteção de dados também trabalha ela, porque é o primeiro ponto de vulnerabilidade. Por questão de conceito, se você aceita piratear a arte do outro, você pode estar sendo também pirateado e isso compromete a privacidade. E ainda a questão da segurança que você colocou aí também. Só que essa parte talvez não seja um negócio para o treinamento, porque essa é uma discussão que tem que ser tratada com a gestão da empresa, né? E aí o Dante está certo. Se a gestão da empresa não entende que está tudo correto, que tem que ser feito da forma mais clara e tem que ter as políticas, porque às vezes a gente, na hora de definir as políticas, a gente vai definir que não vai ter pirataria. Aí você vai virar e vai falar o seguinte, só que a empresa não tem recurso suficiente para legalizar todos os softwares. Então você tem que virar e falar o seguinte, olha, nós vamos fazer uma escala, ou comprar financiado em 12 meses, ou a gente vai fazer uma escala de fazer um upgrade até que em 2 anos a gente tenha tudo regularizado. Uhum. Então, são Pode falar, completa. Então, são partes que eu acho que a gente também tem que tratar até na definição de políticas. Por exemplo, quais setores podem reutilizar a impressão? Isso é política. Sim. Como que vai ser tratado os dados que vão ser colocados? Isso é questão de política. E aí, de repente, tem um jornalzinho que vai estar contando essas informações de forma recorrente, implementar ferramentas que dê transparência ao processo. E algum deles a gente nem pode fazer de forma tão transparente que vai estar sendo conversado diretamente com a diretoria, porque pode impactar numa resistência dos usuários, porque falou o seguinte, olha, se aqui não tem uma política boa de pirataria, por que eu vou me preocupar? Né? Então a gente tem que tratar alguns dados de forma ampla, outros dados só com a diretoria. Né? Isso que você falou é completamente relevante e eu digo por quê. Nesse relatório do Data Breach, lá da Verizon, vamos dizer que eu tenha os 82% de mitigação de invasões coberto. Eu treinei muito bem o meu pessoal, eu tenho ferramentas de
de proteção, de fechamento de porta para não haver invasão por ação humana. Me sobraram os 18%. Veja, não é saber se o principal é os 82 ou os 18. Por quê? Se por um software pirata o hacker invadir, ele invadiu pelos 18%. Então, os 18% é tão importante quanto os 82%. Porém, se eu tiver que atuar, primeiramente, eu vou atuar no maior percentual. E depois eu vou para o... Mas eu imagino que uma empresa comece pelo seu hardware, pelo seu software. Ela tem que começar por isso. Ela tem que ter... Não passa na minha cabeça que trabalhar... E eu sei que uma grande quantidade de empresas trabalha dessa forma. Trabalhar com software pirata. Trabalhar com... Você está entendendo? Não passa pela minha cabeça. Então, uma empresa dessa, como o João falou, você chega lá na empresa, você percebe que a empresa não tem a mínima noção dos riscos que está correndo. Então, isso que você falou é extremamente relevante. Não adianta, como é que eu vou dizer isso para você? Não adianta você se preocupar com o maior percentual de mitigação de invasão, se no mínimo, porque assim, olha, uma caixa d'água vaza, ela não vaza porque ela está com a tampa aberta ou porque tem um rombo. Um pequeno furinho faz com que a água vaze. Demora mais tempo, mas vai vazar toda a água. Então, não é estabelecer se 18% ou 82% é mais importante. Tudo é mais importante. E o que você falou é lógico que é relevante. Se a empresa não começar com essa política de ter coisas sérias dentro da empresa, ela está assumindo risco. Ô, Zili, sua vez. De novo, achei muito bem colocado o que o Morelli posicionou. Por isso, mais uma vez, que eu volto à questão de fazer em paralelo com equipes especialistas a questão da cibersegurança. A única questão é que a questão da maturidade a gente só vai identificar no transcorrer do trabalho, porque já peguei muitos sócios, diretores, acreditarem num nível de maturidade X e era Z ou Y. Então, isso é importante porque também ajuda o gestor principal, o contratante, a enxergar os pontos que ele precisa amadurecer melhor na empresa, né? Gostei da ideia do Pedro Henrique, do um periódico aí que vá abordando questões de privacidade. Acho isso muito legal. Isso pode ser num portal, né? Num blog. E é isso, só para salientar a questão de se fazer em paralelo e de se obter o nível de maturidade no transcorrer do trabalho. Já entrei em empresas que eles tinham muitos processos documentados, mas que estavam muito mal documentados, né? E com isso acreditava-se num nível de maturidade dos processos de negócios e era outro. Então, só para destacar isso. Beleza. Essa condição é realmente importante a gente tá... Engraçado que... Só para concordar com o Dante, que eu esqueci de falar mais um pouquinho, o comitê é essencial. Que você tenha um grupo dedicado, envolvido, motivado nesse aspecto, porque isso ajuda muito, muito mesmo, sabe? Só, fecho aqui. Orozimo, sua vez. Então, tem muitas consultorias, né? Tem muitos profissionais. Isso aconteceu na época da GDPR e acontece ainda aqui no Brasil. É aquele tipo de coisa. Você faz todo o processo, tudo bonitinho, né? Mas fica aquela impressão que você apenas está cumprindo a lei, né? Só porque tem uma lei que você tem que se adequar a ela.
E aí entra naquele outro momento que eu havia comentado há algum tempo atrás, o que é LGPD, o que é privacidade, o que é segurança de dados, que na primeira instância, no primeiro momento, você não vê, né? Aquilo que é o subjetivo daquilo. Aquilo que realmente vai fazer a total diferença, que é o entendimento de todo o processo. O cumprimento da lei é o operacional, né? O estratégico da empresa, né? Aquilo que ela leva para ela levar isso para a visão do negócio e não só para a visão apenas do processo, é isso que vai fazer a diferença numa boa adequação, no bom entendimento. Os gestores, eles terem, desde o início, a nítida noção, né, a compreensão que todo aquele processo, tá, é voltado ao negócio dele. Negócio que com transparência, com responsabilidade, confiabilidade, integridade, né? Então, é aí que realmente é aquela virada de chave que ele tem que ter lá no início, e não apenas o cumprimento da lei. É isso. Orozimbo, eu acho que a gente tem até falado muito disso, né? Você colocou aí de uma forma legal essa questão da lei, e eu acho que talvez isso crie tanto impacto quando a gente está falando da argumentação. Por conta de quê? Porque a gente, quando fala da lei, a gente fala para advogado. Advogado é que gosta de lei. Advogado é que pensa no protocolo da lei. E se a gente começa a discutir essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados como uma ação de prática, igual a gente tratou disso em algumas lives que a gente fez aí há 2 ou 3 edições atrás, boa, o Lucas ali já levantou a mão, está querendo fazer uma defesa jurídica. Mas a condição da parte jurídica, ela é uma condição muito focada na lei. E se a gente olhar para dentro da empresa e a gente começar a argumentar com relação aos ataques, a gente vai falar numa questão da dor e até numa questão de mostrar para cada usuário o quanto ele é responsável pela privacidade. Então, se a gente não fala da lei, mas fala de conceito da privacidade, a gente talvez traga esse assunto para um nível mais próximo dos usuários e dos gestores. Porque a criptografia dos dados, elas estão relacionadas às vulnerabilidades ou falhas do uso. E podem estar sendo vazados os dados na lata de lixo como no computador. Então, a gente precisa de mostrar isso para as pessoas e aí falar o seguinte, olha, você não tem que se adequar porque tem uma questão da lei. A lei é só uma das prioridades que você precisa de estar se ajustando. Mas existem prejuízos reais aqui na sua empresa que mesmo que a lei não chegue até você, porque, igual, por exemplo, é proibido andar sem carteira de habilitação. Quem não sabe disso? E aí, quando faz blitz de moto em qualquer cidade, na cidade que eu estou e na cidade que vocês estão, provavelmente vai estar um punhado de gente sendo preso ou veículos sendo apreendidos. Então, a gente tem um problema que é focar na lei. E a gente pode também focar na dor, que vai estar trazendo, na questão do marketing, para um lugar mais fácil para que a gente venda. Ô, Lucas, sua vez de defender aí a questão jurídica. Em 2 minutos. Essa provocação do Pedro foi muito pertinente e abre uma reflexão, né? O advogado mais atual e mais alinhado com o direito empresarial, o Hugo pode me corrigir se eu errar, ele não deve ser visto apenas como um profissional voltado para a área jurídica. A área jurídica não é um fim em si mesmo. Ela deve fornecer a solução para os problemas do cliente. E aí, nesse aspecto de fornecer solução para os problemas do cliente, o advogado deve sair da caixinha dele do jurídico, que nós sentimos bastante confortáveis, e entender o negócio do cliente. Então, para mim,
essa crítica que o Pedro faz, ela tem sentido, mas se aplica a profissionais que estão talvez um pouco ambientados a uma atuação desatualizada. Seria esse ponto. Na minha opinião, o advogado moderno ele deve ter uma visão de negócio, ele deve entender o contexto, os processos, os fluxos da empresa para fornecer a melhor solução para o cliente dele. Perfeito. Lembrando também que a gente está a 4 minutos de dar as 10 horas e eu sei o quanto que é legal a gente estar mantendo essa condição de 1 hora. E aí a gente sempre fica com um gostinho que faltou tempo e aí a reunião da próxima quinta-feira já começa muito mais motivada. Essa questão que você colocou, Lucas, e é claro que o Hugo, né, que leciona na parte jurídica, ele também pode dar um depoimento. Às vezes a gente, quando está falando em marketing, a gente precisa de entender, e uma das razões do marketing digital é não só entender o usuário, mas é escutar o usuário e saber o que ele quer escutar. Porque se a gente fala independente do que do lado de lá a pessoa está pronta para escutar, a gente vai falar algo que também é criptografado. Então o cara não vai entender, ou não vai querer entender, ou não vai querer escutar. E é a maior parte. Por isso que a gente discutiu tanto da questão da dor. E aí eu penso que não só o advogado, como o engenheiro, como qualquer profissional que esteja hoje no mercado, a primeira coisa que ele tem que fazer é um negócio que em software a gente chama de localizar. E aí vou falar de um case. Quando traduziram a primeira vez a Microsoft, foi traduzido para o Brasil, arquivo virou ficheiro, que não tinha nada a ver com a gente. Então, quando localiza, o files vira arquivo. E a gente precisa de entender, nesse protocolo, como que a gente vai falar com a indústria para que ele, o cara do lado de lá, entenda o que a gente está falando ou queira escutar o que a gente está falando. O Hugo, está na sua vez aí. Antes do Hugo, Pedro, Tá. lembrar que a próxima quinta-feira é feriado. Ou a gente antecipa para a quarta a nossa reunião ou pula. Eu acho que a gente vai pular, Orozinho. Tudo bem, só para todo mundo aqui ficar sabendo. Que na quinta-feira é feriado, não vai ter, então. Não. Ok. Ô, Pedrinho, é só corroborando aí, de fato, o que o Lucas mencionou, né, que vocês estão falando aí, hoje é importante, né, para o advogado ele conhecer de todo o processo de dentro da empresa, porque a questão legal ela é muito importante. Contudo, se você não entender o processo todo, como funciona a empresa, você não consegue chegar também a um resultado satisfatório na parte jurídica, né? Porque são vários setores que tem ali dentro da empresa que você precisa conhecer para até ter um fundamento de, no caso de uma defesa, né, administrativa, judicial, você se embasar. Mas hoje o advogado ele não pode ficar realmente restrito à sua atuação ali específica na área, né? Dentro do próprio curso de direito, a interdisciplinaridade ela é muito importante. Então, nas áreas mesmo do direito empresarial, você tem que ter uma noção no direito, né, tributário, penal, civil, e na prática isso também acontece dentro da empresa. Você tem que acabar conhecendo de todos os setores ali, todos os procedimentos. É só isso mesmo, só para corroborar aí com vocês aí. Obrigado, Hugo. Um abraço, gente. Um abraço. João Batista. Oi, eu vou encerrar o meu aqui também em 1 minuto. Só com essa provocação que o Pedrinho fez em relação ao jurídico, o que acontece? Eu que vim, sou um pouquinho mais velho que o Orozimbo e o Pedrinho, vim lá do mainframe, então lá a gente também, como TI, a gente não tinha uma visão global da empresa. A gente ficava ali, um cuidava de folha de pagamento, outro cuidava de contabilidade, outro cuidava de fiscal, outro cuidava de estoque, aquele negócio todo. À medida que foi vindo a mudança na TI, que aí que nós começamos a entrar mais dentro da empresa, a gente passou a conhecer melhor os negócios das empresas e começamos a ter uma visão muito mais ampla. Então, assim, é um processo que está acontecendo já com direito, já um tempinho que eu acompanho isso, até porque eu sou casado com jurídico também aqui em casa. Então, a tecnologia invadiu o jurídico também, então eles são mais atualizados com o jurídico também.
É um processo que já vem um tempinho aí que vai acontecer o que aconteceu comigo da área de TI, que passei a conhecer tudo o que acontecia dentro da empresa. Então, é só isso para encerrar a participação. Ô, Dante, vou dar a palavra para você, mas já vou estar falando que depois de você eu vou estar desmarcando a gravação e gostaria que todo mundo desse o seu ok aí para a gente estar divulgando a live. Ok. Perfeito, ok. Então, eu já estou dando bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Na hora que o Dante terminar, eu já vou estar encerrando, tá bem? Show. Tá no mudo, Dante. Só para avisar que o Morelli saiu a francesa porque ele tinha um compromisso, tá? Tá bom. Então, senhores, obrigado. A sala continua aberta aí. Quem quiser continuar o bate-papo aí, tá valendo, mas eu tenho que ir. E eu acho que isso é o que tem feito da nossa reunião ser essa condição de disciplina, de iniciar e terminar no horário, para que todo mundo também possa se programar para frente. Obrigado aí, galera. Valeu, abraço. Um abraço. Abraço. Senhores do jurídico.